Bom dia. Dia excelente hoje. Vamos, nessa manhã, me fizeram uma pergunta. É uma pergunta bem interessante. Para onde as pessoas iam depois que elas morriam, na época do mundo primitivo, na época de Adão, de Noé, como que funcionava? Existia também um lugar bom e um lugar ruim. Havia o paraíso e havia o inferno. E vamos ver isso hoje na palavra. Mas o mais importante, eu acho, da mensagem de hoje é nós entendermos que somos uma geração e Deus conta com você e comigo para que sejamos a voz dele nessa geração. E nós vamos ver que uma geração deve anunciar uma outra geração, a bondade e a misericórdia de Deus. Quando o mundo começou, haviam só duas pessoas. Então o mundo inteiro, o universo inteirinho só para Adão e Eva. Então eles detinham o princípio daquilo que Deus havia dito a eles. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Havia somente uma regra. Somente não coma do fruto dessa árvore. Então pensa, todos os descendentes deles, todos sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então quando Adão fez uma escolha errada, o plano de Deus sempre foi salvar o homem. Deus sempre foi por nós. Isso é muito importante você entender por causa da sua fé. Deus sempre é a favor do homem, Deus não é contra você. Deus é a teu favor. E tudo que Deus deseja é nos salvar de uma geração totalmente corrompida, uma geração que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando Adão fez a escolha errada, Deus tinha um plano de redenção. E dali Deus mostrou só para aquele casal único no jardim. Olha, Jesus vai vir. Vai vir o Cordeiro Santo que vai cobrir a nudez de vocês. E Deus matou o primeiro animal, derramou o sangue dele, mostrou como aconteceria a redenção e cobriu a nudez deles. Então eles sabiam exatamente o que fazer, que haveria um sacrifício. E nós vemos que de Adão até Noé houve uma grande mudança. Mais ou menos para a chegada de Noé, uns 1000 anos se passaram. E a terra estava totalmente corrompida de pecado, de valores errados. E a Bíblia diz que Noé era o único justo sobre a terra. E havia milhares e milhares de pessoas. Então todos sabiam da existência, porque era como se aquilo que Adão contou para Abel e contou para Caim, ele contou para Sete, para cada filho dele. E os filhos dos filhos deveriam contar e anunciar para a sua própria geração. Então nós vemos a importância de você e eu, na nossa geração, nos mantermos fiéis à verdade do Evangelho. Anunciar aos nossos descendentes que existe um Deus sim, que existe um caminho sim, único. E esse caminho é Jesus. Porque pela velocidade das coisas nós estamos vendo, e não vai demorar muito, isso já está acontecendo a olhos vistos, que a religião, vou chamar de religião, o cristianismo vai ficar tão mundano, tão cheio de mentiras e enganos, que todo mundo vai começar a dizer que serve a Deus, mas segundo aquilo que eles acreditam. O princípio deles, eu faço o que eu quero com a minha vida, mas eu conheço, eu sei, eu sirvo também Deus. Nós vemos que existem tantas coisas, Satanás está colocando tantas filosofias, tantos valores errados, que se nós não nos posicionarmos realmente na verdade da palavra, a nossa geração ficará totalmente perdida. Os nossos descendentes estarão perdidos. Mas existe você e eu nessa geração. Nós estamos aqui. Por isso precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho e ter força para anunciar a verdade da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar nessa manhã gloriosa, manhã maravilhosa, manhã onde nós sabemos que Deus está aqui para nos abençoar.
Eu quero que você pense nessa manhã que Deus é por você. E tudo que Ele deseja é que você acredite nele, que você confie nele, que você saiba que Ele te ama. Ele provou que ama. Pai, nós te damos honra nessa manhã. Nós te agradecemos pelo teu amor fiel, pela tua bondade, pela tua misericórdia para com cada um de nós. Nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo. E nós desejamos ficar firmes diante dessa geração totalmente corrompida de valores, anunciando que o Senhor é bom, que o Senhor é real, que a vida verdadeira, a vida abundante está em Cristo Jesus. Nesta manhã te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Tu és bom para nós, Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. O Senhor está aqui conosco nesta manhã, nos abençoando. E o nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, Pai. Nós temos gratidão, temos contentamento, de nada temos falta. O Senhor é bom para nós, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. O nosso coração te ama, Pai, nós te amamos. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a honra, toda a glória. Pela tua bondade para conosco, pela tua fidelidade. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, sabemos que Tu és o nosso bom pastor que cuida de nós. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. A Tua bondade nos alcançou. Muito obrigada, Pai querido, por essa manhã maravilhosa, manhã poderosa, manhã gloriosa. Nós sabemos que o Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor está atrás dos nossos entes queridos nesta manhã para salvá-los, abençoá-los. Nós te agradecemos, Pai, por tão grande e poderosa salvação que nos alcançou. Grande e poderosa salvação que nos alcançou. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Nós te amamos, nós te amamos. Nós escolhemos perdoar aquele que nos ofendeu. Nessa manhã escolhemos perdoar aquele que é contra nós, que não entende a Tua palavra, Pai. Nós perdoamos aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos os nossos inimigos, abençoamos. Oramos para que eles sejam alcançados e salvos nesta manhã. Tudo aquilo que está contrário à Tua palavra na nossa vida, na nossa casa, Pai, traga revelação para nós nessa manhã. Nós te amamos e sabemos que da Tua fidelidade, do Teu amor. Nós te amamos, Pai. Amém. Vamos começar com o Salmo 146. Aleluia. Salmo 146, vou ler alguns versículos do Salmo 146. Lembrando que a semana que vem começa a semana de oração. Espero que você possa participar. De segunda a sexta, das 7 da manhã às 8, estaremos aqui orando. E na sexta-feira, dia 13, vamos passar o dia, das 8 até às 6 da tarde, só para orarmos em línguas e ouvirmos a palavra. Que você possa passar um tempo conosco, será um dia maravilhoso de encorajamento. Eu faço questão desses dias porque eu quero que você entenda que a prática da oração em línguas tem respostas poderosas, de edificação, de transformação, que você pode colocar na tua agenda um tempo e vir. É uma maneira de você se encorajar também a ouvir a palavra e passar tempo orando no Espírito. Amém? Salmo 146. Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Olha o versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração.
Aleluia. E olha o versículo 4 do Salmo 145. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Aleluia. Então, olha só, o que nós temos que fazer? Anunciar a vida de Deus que está em nós, as pessoas ao nosso redor. E como que você anuncia? Pelo seu próprio comportamento de fé. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que você não crê mais nas coisas que você acreditava antes. Que os seus valores são outros, os seus princípios são outros. Você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Você vai dizer, hoje eu sei que eu tenho um único Salvador. Eu tenho um único Senhor. E os seus atos são de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para você. Então hoje, por que nós somos contra aborto? Porque nós sabemos que isso não é do coração de Deus para as pessoas. Deus não tem isso. Deus quer que todos vivam. Deus é o Deus da vida. Então você tem princípios, você tem valores. Por que você não acredita que a árvore é Deus, que a pedra é Deus, que os animais são deuses? Porque você não crê na criação, você crê no Criador de todas as coisas. E você tem que deixar claro para as pessoas. Antigamente eu acreditava que a lua, a estrela, tinha alguma maneira delas me ajudarem, tinha energias boas para mim, tinha poder para a minha vida. Até que eu descobri que é melhor você crer no quem criou a estrela, o sol, a lua, do que você acreditar que tem poder nisso. Porque nós sabemos que aonde opera a religião, a feitiçaria, todas essas coisas, nossa carne, no nosso homem exterior. É obra da carne. Então nós temos que começar a entender a importância de anunciarmos nessa geração onde nós estamos a grandiosidade do amor do nosso Pai. Quando você olha para a palavra, então o mundo começou com duas pessoas, Adão e Eva. E Deus tinha dado a eles uma ordem antes da queda, não como a daquela árvore, era só isso que eles tinham que fazer, mais nada. E viveriam por toda a eternidade, para sempre, jamais passariam pela morte. A morte não veio do coração de Deus, não era um plano, o princípio do plano que Deus tinha para o homem. Nós não queríamos morrer. E você tem que ter o entendimento de que cada pessoa gerada nessa terra viverá para sempre. Você tem a responsabilidade, é muito grande, de criar um ser que é eterno. Nunca vai deixar de existir. Ele vai estar em algum lugar na eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, não existe outro lugar para ele estar. Então você tem que começar a pensar sobre isso. A responsabilidade de você estar diante de pessoas eternas. E nós vamos ver que quando Adão e Eva caíram, Deus mostrou que chegaria o Salvador, que eles não estariam perdidos para sempre. Porque o problema não era perdoar Adão, Adão foi perdoado. O problema é que a natureza de Adão foi mudada. Era luz, se transformou em trevas. E aí está o milagre da salvação, o milagre do novo nascimento. Deus tira da morte vida. Deus troca a nossa natureza. Sua natureza foi trocada no dia que você nasceu de novo. Então isso é fantástico, isso é o maior milagre que poderia acontecer na sua vida. Você saiu da morte para a vida. E nós vemos que o primeiro homicídio aconteceu, Caim matou Abel, mas na realidade quem morreu foi Caim, porque Abel vive hoje para sempre, no sentido de viver com Deus, porque Caim também está vivo hoje. Só que Caim fez uma escolha errada, está perdido por toda a eternidade. Então isso é muito sério, a sua vida é algo que você tem que começar a pensar. A vida do seu semelhante é importante para Deus, porque ele tem a eternidade dentro dele. Ele pode escolher errado. O livre-arbítrio é algo que nós temos, que Deus nos deu. Há poder de escolha na sua jornada, na sua vida. Se você olhar, Caim e Abel ouviram a mesma coisa dos pais deles.
o sacrifício como deveria ser, como Deus mostrou. Só que Caim inventou uma religião para ele mesmo. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas hoje criarem religiões para si mesmas. Elas não têm comunhão com a verdade, não têm comunhão com a palavra de Deus, vivem solitárias e dizem, eu sirvo a Deus. Mas fazem com a vida delas o que elas acham. E nós sabemos que não é assim. Não é dessa maneira. Nós sabemos que toda a luxúria do mundo vai passar. Todos os padrões e valores do mundo vão acabar. O que conta, o que é eterno são os valores de Deus. A palavra de Deus é eterna. É por isso que nós batalhamos diligentemente pela nossa fé. Desejamos que a nossa casa seja salva. Nossos entes queridos. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Nós amamos a palavra do nosso Pai e cremos nela. E nós vemos que Caim inventou uma religião para ele, não fez como Deus havia dito para os pais dele, como deveria ser o caminho da salvação. Abel não, Abel sacrificava como foi ensinado, mas Caim dava o melhor da terra, do plantio dele. E nós sabemos que a salvação vem por meio do sangue do Cordeiro derramado. Por isso vamos ver também que quando tudo começou de novo, as coisas terminaram na terra, o primeiro mundo primitivo houve o dilúvio, foi um julgamento. O dilúvio não veio para machucar o homem, foi um julgamento para salvar você e a mim, salvar o homem. Porque a terra estava totalmente corrompida. E Jesus disse que quando ele voltaria, seria como nos dias de Noé. Então imagina que as coisas não vão estar melhorando. Pelo contrário, os valores de Deus serão cada vez mais destruídos. Mas nós estamos aqui, por isso que Deus conta com você e comigo, para continuarmos firmes, anunciando a nossa casa. Você tem que ter a segurança de que teus filhos são salvos, seus netos serão salvos. Você anuncia com o seu posicionamento. Você está vendo o seu filho pensar errado, e você vai ficar quieto? Você não vai fazer nada? Vai deixar ele pensar errado? Você vai segui-lo nesse caminho errado? Vai deixá-lo acreditar que todos os caminhos levam a Deus? Você vai permitir isso? Ou você vai se levantar na força, no poder do Espírito? Vai começar a praticar para você mesmo? Vai ensinar para o seu filho aquilo que você crê? Porque tem caminhos que parecem caminhos certos, mas são caminhos errados, que são morte, não são vida. Você não pode mais obrigar os seus filhos adultos, mas você pode ensiná-los, quando eles são pequenos, o bom caminho pelo seu bom comportamento. E você pode, quando eles são adultos e você não se firmou nessa verdade, mostrar a eles que existe um padrão para você hoje. Um padrão na sua casa, um padrão na sua vida. Nenhum pai coerente, sensato, vai comprar drogas para o filho. Nenhum bom pai faria isso. Nenhum bom pai estaria enchendo a sua casa e mostrando para os seus próprios filhos que existe um padrão, que eles podem beber o tanto que eles quiserem. Nenhum bom pai pagaria drogas nem bebidas, porque sabendo que que o seu filho é um alcoólatra, você vai encher sua casa de bebida? Sabendo que o seu filho tem problema com álcool? Você não é um bom pai. Sabendo que aquilo é perigo para o seu filho. Um bom pai iria recusar. Primeiro, ele nem iria beber mais, porque ele saberia que aquilo representa algo ruim para o seu filho. Ele ia se abster de bebida. Porque o seu filho é alcoólatra, tem problemas com bebida. Você não vai gastar o seu dinheiro comprando coisas para o seu filho que você sabe que é destruição, que é morte para ele. Quer dizer, não. Ele não vai gostar do não. Mas você é maduro o suficiente para dizer não. E você tem que começar a entender os padrões, os princípios da palavra. Deus conta comigo e com você, para anunciarmos a verdade do Evangelho com a nossa própria vida.
Agora não é hora de ficarmos distraídos com tantas coisas, porque o mundo está perecendo e será destruído. Então vamos pegar aqui, vamos ver. Vamos para Lucas 23. Lucas 23, a partir do versículo 33. Aleluia. Aqui, Jesus está morrendo ao lado de dois homens. Percebe o livre-arbítrio, a escolha? Um olhou e viu realmente que Jesus ele era o Senhor, ele era o Rei dos Reis. O outro não teve esse comportamento. Então os dois, era a última chance, era o último segundo do segundo tempo, ia acabar o jogo. Estavam morrendo. Um fez a boa escolha. Jesus disse, você estará comigo hoje no paraíso. Então, olha só. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Olha o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Existe um paraíso. Hoje, o tempo foi dividido desde o mundo. Antes de Jesus e depois de Jesus. Então, nós sabemos que antes de Jesus havia algumas regras para a pessoa chegar ao paraíso. E depois de Jesus, não existe mais paraíso, existe o céu. Por que Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não falou no céu? Porque Jesus, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o céu estava vazio. Jesus morreu, ressuscitou, Jesus foi ao inferno. Nós vamos ver que o inferno e o paraíso estavam na mesma localização. Lado a lado, havia só um abismo separando o paraíso do inferno. E Jesus se apresentou no paraíso, se mostrou a todos os santos que acreditaram nele, na promessa de que ele viria, e levou todos eles para o céu. Então, hoje o paraíso está vazio. Vamos pegar Lucas 16, vamos ver um pouquinho disso que eu estou falando. Lucas 16. Então, nós sabemos que havia um grupo de pessoas antes, no começo de todas as coisas. Lá no Jardim do Éden, tudo começou. E é tão interessante que o mundo foi destruído e só Noé sobreviveu àquela destruição. Ele e mais a sua família. 8 pessoas começaram novamente o mundo. No começo, no princípio, 2 pessoas começaram o mundo. E hoje nós sabemos, na história de Noé, que 8 pessoas começaram novamente o mundo. E Deus deu instruções para essas 8 pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco quais instruções eram, que também englobava todos os gentios. Lembra, não haviam judeus na época de Adão. Na época de Noé não havia judeus. Abraão veio depois de Noé. Abraão é descendente também de um dos filhos de Noé, como todos nós. Então, nós temos que entender que Deus
enviou salvação para todos. Hoje, depois da vinda de Jesus, nós sabemos com muita clareza aquilo que Deus sempre anunciou no começo de todas as coisas, que só havia um caminho de volta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todas as filosofias do mundo, tudo que você quiser acrescentar fora da palavra de Deus é erro. Só existe salvação em Cristo. Não existe como o homem ser salvo, entrar no céu, se não for hoje pelo novo nascimento. Antes, Adão e Eva foram salvos, foram perdoados, foram salvos crendo que um dia o Cordeiro viria. Então vamos ver aqui em Lucas 16, eu não vou ler a mensagem toda, vou ler até o versículo 26, é onde me interessa nessa manhã. Versículo 19 de Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Paraíso e seio de Abraão, antes de Abraão vir, nós chamávamos de paraíso. Mas a Bíblia também relata que tanto o nome pode ser paraíso ou seio de Abraão. Para os judeus, seio de Abraão. Morriam, iam para o seio de Abraão. Para os gentios, vamos assim dizer, paraíso. Porque Deus também planejou que todo mundo fosse salvo. Lembra, esse grupo de pessoas, né, os judeus que vieram de Abraão. Lembra, não haviam judeus, nação judia. Havia milhares e milhares de pessoas. E Deus pegou uma porção, um grupo de pessoas que vieram de Abraão, os judeus, e começou a colocar algumas regras, deu os 10 mandamentos, começou a colocar algumas coisas para eles estarem seguindo. Aliás, os 10 mandamentos vieram antes, por meio de Moisés. Então, nós começamos a ver que Deus começou a colocar algumas coisas. Havia uma ordem, uma dispensação do tempo, que a Bíblia diz. Então, em cada período do tempo, Deus foi desvendando uma parte do plano dele. Mas que o plano dele iria culminar com a salvação de toda a humanidade. A salvação não é só dos judeus. Deus não é só Deus dos judeus. Deus é o Deus de toda a terra, de todas as nações. Deus planejou a salvação para todo homem e colocou em cada dispensação de tempo algumas regras, algumas ordens para os homens serem salvos e seguirem aqueles princípios. Mas desde o início ficou muito claro que haveria o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, que era Cristo. Ele mostrou que era pelo derramar do sangue. É por isso que nós vamos ver que tem alguns princípios. Ele disse, só 2 ordens ele deu, só havia 2 mandamentos que ele deu para Noé. Interessante que ali ele não fala sobre sacrifício. Para Noé, a gente vai ler daqui a pouco, ele falou, só tem 2 coisas que eu não quero que vocês façam para vocês, é a minha aliança com vocês, para vocês falarem para os seus descendentes, para você anunciar para toda a terra, para todos os seus descendentes. Somente 2 princípios ele disse para Noé. Não beba sangue e não mate ninguém. Se fizesse só essas 2 coisas, seriam salvos. Estariam no paraíso. Deus é o maior interessado na tua salvação. Ser salvo não é difícil. Crescer na salvação é algo importantíssimo para nós. Nós estamos na última dispensação, que a Bíblia diz. A volta de Jesus.
E nós precisamos, porque é nessa geração, é nessa última dispensação, que a maldade e as trevas estão se multiplicando com muita rapidez. Mas nós estamos aguardando o último derramar do Espírito Santo sobre a terra, que é o avivamento. Nós somos o povo do avivamento. Deus está preparando um exército de pessoas, por isso que agora não é Deus escolhendo quem vai fazer parte do exército dele. É você que escolhe se você quer fazer parte do exército de Deus ou não. Porque ali existem princípios para você fazer parte do exército de Deus. Mas aquele que não faz parte, Deus está contente com ele? Sim, Deus está contente com todo homem que está buscando e está sendo salvo. Deus ama todos. Deus ama aquele homem que está dando 30%, 60%, ou aquele homem que está dando 100%, toda a sua vida. Produzindo o máximo que ele pode. Deus está contente com todo aquele que ama Jesus, escolhe ser família dele. Como Deus também ama todo homem que está no inferno nesse exato momento, Deus amou este homem até o fim. Deus ofereceu a ele a salvação. Mas ele não quis. Ele recusou a salvação. Então nós precisamos compreender que existe o livre-arbítrio. Nessa manhã você pode escolher crer que Deus pensa coisas boas a teu respeito, que Deus te ama, que Deus quer o melhor para você, ou você pode crer que Deus não gosta de você, que Deus não te ama, que Deus é contra você, que Deus enviou essa doença para você. Você pode crer no engano. Nessa manhã, Deus quer que você entenda que Ele é por você. Que Ele sempre foi pelos homens. Só que se você não nascer de novo, não mudar a sua natureza, você vai continuar na família de Adão, família pecadora. Você não vai ter a natureza de Deus para entrar no céu. Por isso precisamos de Jesus, sair da morte para a vida. Adão colocou toda a família, todos os descendentes dele na morte. O primeiro homem colocou toda a humanidade no caminho para o inferno. O segundo Adão, que é Jesus, veio para trazer para nós vida e vida em grande abundância, para nos tirar desse caminho de morte. Então, tudo que o homem tem que crer é que ele não precisa de uma religião. Que ele só tem um Redentor. Não existe outro Redentor, além de Jesus. Só existe um Redentor. O outro é falso. Qualquer redenção fora de Cristo é uma redenção falsa. Não salva o homem. Deus não veio trazer religião para a terra. Religião não é do coração de Deus. O que é do coração de Deus? Do coração de Deus é família. É ser família de Deus. Por isso que o princípio da família é tão importante. Por isso que o diabo odeia tanto os princípios da família. O diabo bate com todos os princípios da família. Nós somos a favor da família. Uma boa sociedade tem princípios firmes de família. Por isso que nós temos que preservar esses princípios com a nossa própria família. A nossa família tem princípios, família de Deus, somos família de Deus. Na casa do nosso pai, não é sem governo a casa do nosso pai. A casa do nosso pai tem governo. Nós temos um governo. As coisas não são de qualquer jeito. Se você seguir os princípios de Deus para a sua família, para a sua casa, você vai prosperar, você vai avançar. Mas se você quebra princípios, as coisas não fluem. Podemos fazer muitas coisas erradas, temos falhas, mas nós não somos mais pecadores. Saímos da família pecadora de Adão, entramos na família dos santos, que é a família de Deus. É muito importante você entender isso. Que hoje você é uma pessoa santa, porque você está na família de Deus. Tem princípios para você, celestiais. Tem princípios para nós, que aplicamos na nossa família, na nossa casa, conosco mesmo. Então vamos
ler aqui. Aleluia. Então, quando Lázaro morreu, vieram anjos buscá-lo. Quando o rico morreu, nenhum anjo apareceu. Então, no dia que você morrer e não aparecer nenhum anjo, você já sabe que deu errado. Ih, já deu errado. Nenhum anjo apareceu. Já deu B.O. Aleluia. Então, vou repetir o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Percebe? Havia lado a lado. A gente vai ver que havia só um abismo separando o inferno do paraíso, do seio de Abraão. Então você percebe que ele tinha uma consciência, ele estava em um lugar, ele sabia que o lugar era ruim, ele tinha olhos, ele via, porque nós somos um ser espiritual. Você nunca vai deixar de existir. Este homem deixou de existir para a terra, os dois deixaram de existir para a terra. Morreram. Para a terra, acabou o tempo deles. Mas na eternidade, um estava no inferno, o outro estava no paraíso, no seio de Abraão. Então a vida continua. Você nunca vai deixar de existir. Você estará em um lugar. Ou hoje, né? Jesus já veio para nós, na nossa geração. Hoje você estará no céu ou você vai estar no inferno. Não existe outro lugar para você, para o homem estar. Por isso que a escolha é agora, não é depois. Você vai ver nessa história aqui que se você ler até o final, não vou ler até o final, vou ler até onde me interessa. O rico no inferno, ele sabia que ele não podia sair dali, ele sabia que ele não podia ir para o lugar onde Lázaro estava, ele não podia atravessar o abismo. Então não adianta fazer oração depois que a pessoa morre, não funciona. Não vai resolver nada. A escolha é agora. Ele sabia que ele não podia voltar para a terra, os mortos não voltam. Ele sabia, eu não posso voltar para minha casa. Mas ele sabia, olha o que ele sabia, eu tenho 5 irmãos, ele não perdeu a consciência. Eu tenho 5 irmãos. Eles pensam como eu penso. E olha como ele sabia que não há chance depois da morte. Ele sabia que ele não tinha mais chance. Mas, falou para Abraão, envia alguém, envia até Lázaro. Quem sabe Lázaro que está no paraíso pode voltar para a terra. E avisa os meus irmãos que eles precisam fazer outra escolha. Porque se eles não escolherem, eles vão vir para o mesmo lugar que eu estou. Ele queria avisar os irmãos. Porque ele sabia que depois da morte não tem outra chance. É agora a tua chance. Então, o que Jesus disse? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Jesus contou naquela parábola daquele homem rico, ele já era rico, mas ele queria ser mais e mais rico. Ele estava pensando, olha, eu vou construir outros celeiros, porque quando chegar a minha velhice, eu quero descansar, passear, quero fazer um bom pé de meia. Jesus disse, você é louco, louco, você vai morrer nessa noite. Tudo que você construiu, para quem vai ficar? Você nem pode escolher para quem vai ficar, talvez. Talvez você possa deixar um testamento, eu quero que fique tanto, 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 para tantas pessoas. Mas essas pessoas podem destruir tudo que você deixou para elas no prazo de 1 ano e ficarem na miséria. Você não tem poder depois da morte. Você gastou a sua vida inteira em vão. Se você não investir na sua própria vida em Deus, o seu trabalho aqui é vão. Entenda isso, você morrer, o que você vai escolher? Você não pode escolher mais nada, você não tem mais poder, voz nesse mundo. Não pode escolher a roupa, não pode escolher o caixão, não pode escolher se vai querer essa flor ou não querer essa flor, se vai ser cremado ou não cremado, isso não tem valor nenhum. Você saiu daquele corpo, vai virar pó, você está em um lugar. Você não está naquele caixão deitado ali. É só um corpo.
simbólico de que um dia você esteve dentro daquele corpo e andou nessa terra, porque você precisava desse corpo para andar nessa terra. Comece a pensar com coerência sobre a sua vida nessa manhã. O que você está fazendo com a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? Essa é uma boa pergunta. É meu homem exterior, os valores do mundo dirigem a minha vida, ou o meu Pai dirige a minha vida? O meu Senhor dirige a minha vida? Eu faço o que Deus quer que eu faça. Eu agrado a Deus e não a homens, igual Paulo falou. Tem todos os princípios na Bíblia para você viver de maneira coerente e feliz. Você quer as suas orações atendidas rapidamente? Siga exatamente o que a Bíblia diz para você. E não vai ficar nenhuma oração sem resposta. Ele fala assim, olha o versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não tem como mudar de lugar. E o rico estava no inferno, não é porque ele era rico, Deus é o dono do ouro e da prata. É porque ele era avarento, ele amava mais a riqueza, a púrpura, as coisas, do que seu semelhante. Ele não tinha misericórdia para com aqueles que estavam perecendo diante dele. E ele era um fariseu. Ele conhecia, ele sabia de Abraão. Ele era um religioso, ele conhecia os princípios. Ele era daqueles que tinha promessa. Mas ele não viveu de acordo com aquilo que ele ouvia. Ele não amou, ele não tinha misericórdia. Vamos ver no tempo de Noé como as coisas eram. Havia um grupo de pessoas de Adão até Noé que foram salvas. E nós vamos ver que de Noé até chegar Jesus, também havia um princípio para as pessoas serem salvas de toda a terra. De toda a terra. E por que Noé é uma pessoa importante, né, em toda a tradição? Vamos para Gênesis 9. Por que a pessoa de Noé é tão importante para nós, né? E é tão importante para a história, para nós cristãos? Porque se Noé não tivesse sido um homem justo, se ele não tivesse guardado os princípios da justiça com ele, Jesus não teria vindo, não haveria semente, nós estaríamos aqui, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Jesus não ia conseguir chegar à terra, por isso que houve o julgamento. O dilúvio não foi porque Deus estava bravo, irado com o homem, Deus estava descontente, sim. A ira de Deus vem sobre o pecado, porque Deus precisava da vida de Noé, precisava salvar Noé, tirá-lo daquela geração, começar tudo de novo. E nós vemos que todos nós viemos dos 3 filhos de Noé. O mundo acabou e Deus queria, isso foi um ato de misericórdia. Por que o dilúvio foi um ato de misericórdia para Deus salvar pessoas? Porque Deus queria salvar aquelas pessoas que ouviram por 100 anos a pregação. O mundo inteiro ouviu a pregação de Noé, porque ele construía a arca, na época não chovia. Então o púlpito de Noé era a construção da arca. E começou a construir e falar que o dilúvio chegaria, que eles tinham que se arrepender, que tinham que voltar às práticas, guardar os princípios, parar de ter todo aquele tipo de atitudes que eles tinham. Na época de Noé era como Sodoma e Gomorra. Eles faziam o que eles queriam, não respeitavam a si mesmos, a nada. A violência, tudo, só tinha um homem justo, Noé. E Deus tirou Noé daquela geração. Enquanto
daqueles 40 dias, aquele tempo da chuva, porque começou a ter terremotos, sair água debaixo da terra, água por cima, e chovia e chovia. Enquanto eles procuravam os maiores lugares mais altos, as montanhas, as árvores mais altas, para eles se abrigarem e subirem, muitos se converteram antes de serem afogados. Muitos. Porque se lembravam da pregação de Noé, se arrependiam e viam que Noé estava certo. Outros, de coração endurecido, morreram afogados e foram para o inferno. Mas Deus deu, naquele tempo do julgamento, no tempo do dilúvio, foi um tempo que Deus deu a eles para que eles se arrependessem e crescem na palavra, na pregação de Noé. Então, aquele que morreu na época de Noé, no dilúvio, que está no inferno, não vai ter, diante de Deus, no dia do grande julgamento, coragem de dizer: não, o Senhor não falou para mim. Eu não sabia como deveria ser salvo. Ninguém vai poder dizer que Deus não avisou. Toda a terra está sendo avisada nos nossos dias. Nós estamos aqui, nós estamos anunciando, nós estamos pregando a salvação por meio de Jesus. Então, vou pegar Gênesis capítulo 9, versículo 1. Então, um novo tempo, né? Um novo mundo começou com Noé e sua família. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos. A mesma coisa que Deus falou para Adão, olha só como ele falou de novo para Noé. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Agora ele começa a falar: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Versículo, e outro princípio que ele deu, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Duas ordens. Ele disse: olha, você vai agora povoar toda a terra. Vocês têm, e tudo será sobre o seu domínio. Como falou para Adão. Adão tem domínio sobre todas as coisas. Somente duas coisas. Duas regras. Eu quero que vocês guardem e passem para a geração de vocês. Não comam sangue. E não matem ninguém. Nós vemos lá quando Deus deu os mandamentos para o homem, para Moisés, os 10 mandamentos, ele disse, um dos mandamentos era: não matarás. Vamos ver sobre esse sangue. Por que não podia tomar sangue, beber carne com sangue? Pega Levítico comigo. Levítico capítulo 7. Depois vou voltar aqui, só para vocês verem. Levítico capítulo... É um pouquinho para frente. É o terceiro livro, Levítico capítulo 7. Que Deus foi dando, falando, mostrando. Versículo 27. Levítico 7, versículo 27. Porque lembra, quando Deus mostrou para Adão, ele derramou sangue e disse que assim seria a redenção, pelo derramar do sangue de um animal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não podiam comer carne com sangue, eles não podiam beber o sangue, comer do sangue do animal, porque se tipificava, representava o sangue verdadeiro, o sangue de Cristo. Porque onde está a vida está no sangue. Então olha só, Levítico 7. Toda pessoa, versículo 27, toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Ele continua falando, pega Levítico 17. Levítico tem uma porção de regras, de leis que ele estabeleceu. Levítico 17,
Pega o versículo 11, pega o versículo 11 primeiro, que fala de Jesus, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Olha o versículo 14. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Vamos voltar para Gênesis 9. Continuando, versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Qual era essa aliança? Não matar ninguém e não comer o sangue da carne. E olha só o que ele falou no versículo 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Javé. Cã é o pai de Canaã. São estes os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. E você lê lá em 1 Crônicas, tem toda uma genealogia, os descendentes de Noé, os descendentes de Adão. Você vai ver que Jesus veio dos descendentes de Sem. Jesus veio da descendência, da linhagem de Sem. E Abraão também veio da descendência, da linhagem de Sem. E nós vemos ali que Deus foi, pela misericórdia dele, ele foi ajudando o homem, fazendo com que o homem entendesse que Deus tinha planos para eles e tinha algumas regras eram importantes serem seguidas para a salvação deles. Então, se simplesmente os filhos de Noé tivessem feito um bom trabalho, se essas 8 pessoas tivessem feito um bom trabalho para aguardar a salvação, muitas coisas teriam diferentes hoje. Eles deveriam ter anunciado com mais força para a geração deles os princípios da salvação. Por isso que existe uma responsabilidade em nós nessa manhã, de anunciarmos para os nossos descendentes, para a nossa casa, para a nossa família, que o único caminho é Jesus. E tem que ser um caminho de santidade. Você não pode fazer o que você quer com a sua vida, porque a sua vida pertence a Deus hoje. E falar, está tudo bem. Porque, infelizmente, essa é uma falsa religião. Eu vou na igreja, eu dou minhas ofertas, mas nessa área da minha vida não mexa Deus, eu não quero. Eu cuido dessa parte, eu gosto disso, eu quero fazer isso. Só que com Deus é tudo. É uma vida nova que foi colocada em você. Você precisa alimentar mais a sua nova natureza, lendo a palavra, jejuando, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor na edificação da fé. Sem oração, sem a prática da oração em línguas, não tem edificação de fé. Sem o batismo com o Espírito Santo, não tem chamado, não tem dom, não tem ministério. A pessoa tem que ser salva. E o segundo passo da graça é o batismo com o Espírito Santo. Todos que vocês levam, para todas as pessoas que vocês anunciarem o Evangelho, anuncie o batismo com o Espírito Santo. Ore com a pessoa para que ela seja batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido. Sei que foi bem rápido, uma coisa bem que você tem que ler, meditar. Mas eu quero que você guarde nessa manhã que Deus providenciou salvação desde a fundação do mundo para toda a terra. Que ninguém que morreu neste mundo poderá dizer que não conheceu Deus, que não sabia sobre o Criador. Porque Deus é cuidadoso para manter a palavra dEle, a palavra dEle. Então pensa nessa manhã, saia daqui pensando, Deus me ama, Deus ama a minha família, Deus quer a minha casa salva.
E você tem que entender que talvez a demora esteja, não é a demora está em Deus. Deus trabalha com o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus tem que ter paciência para esperar a pessoa. E pode ser que essa pessoa nunca seja salva, que ela nunca queira. Isso é amor, você não obriga ninguém. Deus não criou robôs. Deus deixa você livre para você escolher nessa manhã, seguir ou não o que Ele te orienta. E se você seguir o que Deus te orienta, é vitória na certa. Tendo com o que comer e vestir, estejais contentes. Comece a passar tempo com teu Pai Celestial. Sem passar tempo com Deus, você não vai conhecer o coração de Deus para você. Deus quer que você pare e vá orar. Ore em línguas, leia a palavra. Para de ter dó de você mesmo, como se o diabo fosse maior do que Deus. Porque o diabo foi vencido. O diabo foi vencido pela cruz de Cristo. Ele não é o teu problema mais. O teu problema é você crer ou não crer na palavra de Deus. Esse é o teu problema. Se você vai abrir a sua boca confessando quem você é como filho de Deus, quem você se tornou por meio dele, ou você vai continuar confessando o que você sente, o que você está vendo. É uma escolha. Então escolha a vida e não a morte. Amém? E a Marciana termina a reunião. Glória a Jesus, aleluia. Ela está tão bonita de vestido azul marinho, oh glória a Deus. Eu ia falar Cici, mas aí eu falei, não. Olhei para a Marciana e falei, não, vem Marciana. Aleluia. É bom estar em família. Obrigada, Pai, nós te amamos. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada nessa manhã. Manhã de vitória que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Dilatamos o nosso coração e recebemos, Pai. Recebemos a tua alerta. Recebemos, Pai, a tua repreensão. Recebemos, Pai, porque o Senhor nos ama. Por isso que o Senhor nos exorta. E recebemos em amor, Pai. Obrigada, Pai, porque vamos fazer a escolha hoje de amar a tua justiça. De amar a tua justiça, Senhor. Amar a tua palavra e dizer sim para a vida e não para a morte. Obrigada, Pai, porque nós temos ouvido que ouve, Pai. Obrigada, Pai, que nós ouvimos a tua palavra. Nós ouvimos a tua palavra, Pai, e escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Pai. Chamamos a sabedoria, a nossa irmã. Obrigada, Pai. Obrigada pela semana de paz, Senhor. Te agradecemos pela sabedoria, Pai, para administrar o nosso tempo, Pai. Obrigada, Senhor, para gerenciar, Pai, tudo o que está ao nosso redor. Obrigada por essa habilidade, Pai. Te agradecemos, Pai, te agradecemos. O Senhor é bom e fiel o tempo todo. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu amor leal. Confiamos, Pai, na Tua palavra, Pai. Porque ela é a vida para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Pai. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o
o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Pai. Glória a Jesus. Lembrando que amanhã, das 7 às 8, temos oração aqui. Semana de oração. Dê um abraço no seu irmão, seja uma manhã abençoadíssima para cada um de nós.